que interessante, Deus ainda não completou a sua obra de criação. Quando ele diz que fez o mundo em 6 dias, que realmente fez, e descansou do sétimo, né? Na verdade, a sua criação ainda não está concluída até hoje. É mole? Ou então, Deus teria falhado, o que é impossível diante da sua onipotência, do seu poder supremo. Se não, vejamos, ele jamais permitiria tantas provações aos seus filhos que tanto sofrem injustiças de todo tipo. Não permitiria tanta idolatria, o que causa ira nele, que já deixou bem claro. Não permitiria o vilipêndio às coisas sagradas, tanta promiscuidade como a gente vê aí, violência de todo tipo, o tanto ódio, sabe? Desmandos de toda a natureza, sexualidade explícita, enfim, tudo isso, gente, e muito mais. Se isso aí não fosse para nos pôr à prova, é tipo uma peneira, desde que nos permitiu o livre-arbítrio, sem jamais interferir, como ele saberia quem é ou não digno de morar entre os seus santos, seus anjos, no reino eterno? Como ele saberia? Eu explanei em um vídeo recente que quando Deus criou Adão e Eva, munidos do livre-arbítrio, optaram eles então pelo desfrute da carne. Desde então, Deus vem peneirando a cada geração, nos expondo a diferentes situações. Diante da real obediência e consequente fé aos seus propósitos, tá? Ele então vai definir quem entre nós será ou não digno de fazer parte do seu futuro reino. Em breve, a sua obra finalmente estará concluída e a partir de então se iniciará o verdadeiro descanso de Deus. Aqueles que desfrutarão o paraíso futuro, a nova Jerusalém, como será, graças ao seu caráter irrepreensível perante os propósitos de Deus, serão transformados e viverão apenas o espírito, isentos da corrupção da carne. Entende, irmãozinho? Olha o que Deus diz através de Pedro àqueles que farão parte do seu rebanho. Confira aí, meu irmãozinho, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele diz o que? Olha, receberão uma herança imperecível, sem manchas, ela está reservada nos céus para vocês, isso é, para aquele que mereça. Esses eleitos, então, diferentes do homem atual, descendente de Adão, que é carne e mais carne do que espírito, fez questão de ser assim, tá? Cuja grande maioria em carne prefere ouvir os homens e viver sob a contaminação do mundo. Olha, gente, tá fora. Em Efésios, Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 5, ele diz o que? Olha, ninguém que pratica imoralidade, nenhuma pessoa impura, nem gananciosa ou idólatra, que eu sempre bato aqui, gente, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. O que é o idólatra, gente? Deixa essas imagens para lá, deixa essa coisa de santo esse, santo aquele, tá? Ó, Lucas 12:32, o que ele diz? Olha, não tema, pequeno rebanho, é Jesus falando em Lucas. Não tema, pequeno rebanho, porque o seu Pai se agradou de dar o reino a vocês. Ele está se referindo o quê? Aqueles que, apesar de sofrerem todas as agruras do mundo, mas não se apartam, não se separam do que Deus exige de nós. Olha, em Hebreus, Paulo diz, Hebreus 4, verso 6, conforme escrito em várias passagens, inclusive, tá? Essa passagem do pequeno rebanho, ele diz, olha, portanto, restam entrar alguns naquele descanso. O que é alguns, gente? Serão, lamentavelmente, gatos pingados. Jesus e Paulo se referem ao descanso após o término da criação em definitivo. Ainda voltando em Pedro, a segunda carta de Pedro, no versículo 13 do capítulo 3, ele diz, olha lá, mas há novos céus
e uma nova terra que aguardamos segundo a promessa dele, de Deus. E nesses morará a justiça. Meu irmãozinho, precisa, como eu costumo dizer, precisa desenhar. Deus nos diz através do profeta, olha, Isaías, aqui no meio da Bíblia, ele diz o que para Isaías, através de Isaías? Deus criou novos céus e uma nova terra, e as coisas anteriores não serão sequer lembradas. É a terra que vai vir, em nome de Jesus. Amém.